Jogadores gringos devem deixar o Remo para o ano que vem? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre as situações contratuais de todos os estrangeiros. São 5 no total, né? 3 uruguaios, Diego Hernández, o Nicolas Ferreira e também o zagueirão Cristian Tassano. Da mesma forma tem um colombiano, Vitor Cantillo, o Alan Rodrigues, lateral esquerdo paraguaio, o Panagiotis também o meia grego, o João Pedro e finalizando tem mais um, o Ivan Alvarinho, que ainda pertence ao Remo, só está emprestado ao Amazonas. Eu quero trazer os detalhes contratuais desses jogadores, até quando vão, o seu desempenho, a opção de compra e se valeria a pena a continuidade de alguns desses atletas para o ano de 2026. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 75 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo da Foot Fanatics. Lá você encontra, por exemplo, a camisa do Remo, o modelo do Sírio, dessa temporada, por R$ 219,90, nos tamanhos P e também GG. Tem outra opção de boné do Remo, boné 6 gomos por R$ 78,90, disponível em vários tamanhos, disponível com envios para todo o Brasil, tamanho único, tá? Essas e várias outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês o link da Foot Fanatics logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os jogadores gringos do Remo, né? Quais deles têm contratos para o ano que vem, quem compensa a continuidade, após também a polêmica, as expulsões, né, do Diego Hernández, do Nicolas Ferreira contra o Avaí nessa reta final de Série B. O torcedor volta a questionar, pô, será que compensa continuar? Enfim, eu acho que é do momento, né? Assim, o torcedor fica bravo, faz parte, mas eu vejo que o Remo, apesar de algumas contratações que à primeira vista pareciam estranhas, eu acho que até deu certo, tá? O meia grego, por exemplo, o Panagiotis, acho que tem boa qualidade, tá? Eu não faria tantas apostas assim em uma metade de temporada. Eu acho que o Remo, por exemplo, trouxe o João Pedro, né? Um bom centroavante, só que esse tipo de aposta tem que fazer no começo do ano. E talvez para o ano que vem, tendo toda uma pré-temporada, uma renovação contratual, um maior tempo de preparo, adaptação à Liga Brasileira, possa fazer um pouco mais de sentido. Vamos então para os contratos. O Diego Hernández está emprestado, pertence ao Botafogo, tem contrato no Botafogo até o final do ano que vem. Só fica de empréstimo, né, no Remo nesse primeiro acordo até o final da Série B. Continuaria sim com o Diego Hernández para o ano que vem. Acho que um jogador que demonstrou boa qualidade técnica, 14 jogos na Série B, sendo 11 na condição de titular, 3 gols marcados e 2 assistências. O Diego Hernández, que das últimas vezes que foi emprestado, tinha uma opção de compra de mais ou menos 2 milhões de dólares. Tá? Acredito que esse valor também deve ser o estimado para uma continuidade definitiva em Belém para o ano que vem. O Nico Ferreira, essa situação é um pouquinho diferente. Ele também tem uma opção de compra. Se o Remo quiser comprar ele, o vínculo vai até julho do ano que vem, tá? Emprestado até a metade do ano que vem. Se o Remo quiser comprar ele nessa temporada, 500 mil dólares. Se quiser comprar no ano que vem, em julho, 700 mil dólares, tá? São 2 gols e 3 assistências em 16 jogos na Série B do Brasileirão. Outro que para mim tem sim margem para crescimento, tá? O valor de mercado hoje dele está avaliado em mais ou menos 350 mil euros. Ainda é jovem, né? Tem só 23 anos de idade. Acredito que seria uma continuidade interessante para o ano que vem. O empréstimo dele, né, o vínculo, querendo ou não, vai até julho, eu manteria. E talvez, né, dependendo do desempenho, tem essa reta final, ok, tem o Campeonato Paraense do ano que vem, Campeonato Brasileiro também, dependendo da situação, eu já compraria o Nico Ferreira em definitivo. O contrato dele no Montevideo Wanderers vai até junho de 27, então ele só poderia assinar um pré-contrato a partir do final do ano que vem, né? Então a situação é diferente. O último uruguaio da lista, o zagueiro Cristian Tassano, 29 anos. Infelizmente teve uma lesão, né? O último jogo dele foi no dia 18 de setembro, contra o Atlético. Dos jogos que eu acompanhei dele, eu gostei. Gostei do clássico contra o Paysandu, contra o Atlético também. Foi um zagueiro seguro, jogou ali 20 minutos contra o Furacão também. O contrato vai até o final dessa atual temporada. Ele pertence ao Remo. Eu não sei se tem uma renovação automática para o ano que vem, em caso de acesso, tá? Não consegui confirmar essa informação. Dependendo dos valores, acho que vale a continuidade, tá?
como ele tem uma lesão, ele tem que esperar, né, passar por esse período de recuperação. Se ao final da Série B o jogador ainda estiver lesionado, ele automaticamente tem que renovar o contrato no Remo até o final da sua recuperação. Já é um zagueiro experiente, né, tem 29 anos, revelado no Danúbio, jogou no Sevilha, no Rosário Central, no Twente, também da Holanda, no futebol português, jogou também na Rússia em 2022, é um zagueirão já bem carimbado, acho que pode ser interessante a continuidade dele, dependendo dos valores, né, para o ano que vem. Outro gringo do elenco, o meio-campista Vitor Cantillo, colombiano, 32 anos de idade, jogou pouco, né, apenas 7 jogos nessa Série B. Eu até gostei dele naquele comecinho, acho que os jogos contra o Avaí, né, no primeiro turno, contra o Goiás também na Serrinha achei um jogo seguro, contra o América. Depois ele perde um pouco de espaço, teve uma contusão muscular também e voltou a aparecer no último jogo contra o Avaí. Jogou 23 minutos, meio experiente. O contrato dele no Remo vai somente também até o final desse ano. Pelo que eu tenho de informações, o contrato dele é em definitivo. Acho que tem uma cláusula em relação a acesso, né, à primeira divisão. Precisa recuperar o espaço. Acho que tecnicamente falando, é um jogador que sim acrescenta. Não é um craque, tá? Mas acho que naquela função dele de um cão de guarda, um jogador para roubar a bola, distribuir o jogo, tem capacidade. O Caio Vinícius cresceu muito, né, de rendimento nessa reta final de Série B, acabou ganhando esta posição. Mas um estrangeiro, o paraguaio Alan Rodrigues, 25 anos de idade, esperava mais, tá? Esperava mais, acho que é um jogador tecnicamente falando bom de bola, só que não se adaptou. Foram 18 jogos apenas durante toda a temporada, 13 deles como titular, e o último jogo foi contra o Volta Redonda, né? Lá no dia 24 de setembro. Acho um jogador interessante, mas não deu certo, é um jogador caro, né? Querendo ou não, tem um contrato ainda no Rosário Central, eu não permaneceria para o ano que vem, não. Existe também um contrato ainda no Rosário Central, que vai até o final de 2026. Você, torcedor azulino, pode deixar a sua opinião também sobre o Alan Rodrigues, essa grande expectativa, né, que pelo menos eu tinha, com um jogador jovem, né, teve bons momentos no Rosário Central, no Cerro Porteño, mas acabou não funcionando. O Panagiotis, meia grego de 34 anos de idade, contrato até o final desse ano, com opção também de continuidade para o ano que vem. Gostei dos jogos que eu assisti do Panagiotis, tá? Acho que o clássico contra o Paysandu foi bom, o jogo contra o Operário também, né, que foi o primeiro dele como titular. Que mais? A assistência contra o Atlético, o gol contra o Cuiabá também. Acho que nesses dois últimos jogos deixou um pouquinho a desejar, contra o Avaí principalmente, mas é um jogador que faz parte. Chegou agora, acho que conseguiu se adaptar até rápido, 34 anos, né? A experiência ajuda nesse quesito. O valor de mercado dele hoje está estimado em 450 mil euros. A vantagem é que ele pertence ao Remo, né? Não chegou emprestado, o vínculo dele é indefinitivo com o Leão. O João Pedro, situação semelhante também, pertence ao Remo, contrato até o final dessa Série B. Ele tem, na segunda divisão, 2 gols marcados e 1 assistência em 12 jogos. Né? Fez gols contra o Cuiabá, também contra o Avaí, vencendo mais um reserva. Eu gostei dele em alguns jogos, tá? Acho que contra o Vila Nova, aquele jogo no Oba, acho que fez um jogo legal. Que mais? Isso que eu lembro aqui de cabeça. Contra o Operário também, lá em Ponta Grossa, eu gostei. Contra o Cuiabá entrou, fez o gol, mas já tem um tempinho que não é titular. A última vez foi no clássico contra o Paysandu, lá no dia 14 de outubro, não se saiu tão bem não. Mas eu gosto do João Pedro, eu acho aquele centroavante, ao mesmo tempo com presença de grande área e com uma boa capacidade de movimentação. Eu acho que para o ano que vem, tendo o João Pedro e mais um outro centroavante, um centroavante de origem mesmo, mais experiente, acho que pode dar certo. Tá? Também existe uma opção de renovação contratual para o ano que vem. E o Ivan Alvarinho, o argentino, você lembra dele? Ainda pertence ao Remo, tá? Pelas informações do site Transfermarkt, ele só está emprestado ao Amazonas e tem contrato em definitivo com o Leão Azul até o final do ano que vem. Na Série B ele voltou para o Amazonas, né? Foram 20 jogos e 1 assistência, titular em 19 partidas. Dependendo da situação, um jogador que pode agregar para o ano que vem. O zagueiro canhoto, o Remo tem poucos zagueiros canhotos, né, no elenco. O Reinaldo e o Kaique Almeida também, zagueirão muito bom de bola, né? Uma pena que está emprestado. O Ivan Alvarinho, que o último jogo dele pelo Amazonas foi contra o Paysandu. Nessa reta final, onde o Amazonas acabou sendo rebaixado, ele vinha jogando com certa frequência. O valor de mercado dele hoje, 350 mil euros,
é um atleta jovem também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa lista, quem que você continuaria para a próxima temporada. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e confira o link da FUT Fanatics na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!